Estamos de volta com o Entre Manas e hoje de um jeito todo musical com a Marcela. No episódio passado ela já falou das referências dela, de como veio esse desejo pela música. E agora a gente quer saber, Mar, da onde que surgiu essa vontade de ter um projeto autoral? Bom, tudo bem, gente? Estamos aqui de volta. Olha, assim, como eu comecei, né, terminando a adolescência, né, a gente teve essa ideia de fazer essa banda cover e tudo mais, e aí quando a gente começou essa primeira ideia de autoral, aí a gente começou a tentar entender, né, como é que é, o que eu vou fazer, sobre o que eu vou falar e não sei o quê. E como nessa primeira banda a gente era muito novo, então não necessariamente tudo que a gente compôs era algo que super cabia para todo mundo e todo mundo se identificava, eu sempre fui muito boa em me esconder. Então, era até engraçado que eu e o meu colega, o outro guitarrista, nós éramos guitarristas incomuns, que não gostavam de aparecer. A gente tinha medo. Sei lá, eu sempre achei que ele tocava melhor que eu. Tá. Até hoje eu acho, mas tudo bem. E ele também nunca achou que tocava muito bem. Então a gente ficava ali meio... Que doideira. Esquisito. A gente é meio esquisito. E por isso que a gente, sei lá, se gosta tanto. E então a gente tinha essa questão da autoconfiança, que era algo que precisava melhorar. E aquela coisa do... Tipo, só você não vê o quão legal você pode ser. Sim. Todo mundo acha você o máximo, mas a gente fala, não, imagina. Tá doido. Então, eu falo a gente assim, óbvio que cada processo é diferente, mas é que eu e ele, a gente, às vezes, é meio uma pessoa só. Então, a gente divide o mesmo neurônio. Então, e a gente passou por processos muito parecidos. E a gente é meio doido igual. Então, é bem parecida a nossa experiência. Mas então, depois que a gente fez esse primeiro projeto e a gente falou, bom, pô, legal, dá pra compor. Mas ainda carregado de muita insegurança e de não se ver completamente satisfeito dentro daquela estética, daquele projeto. Quando a gente separou a banda e a gente teve a ideia de trabalhar junto, eu acho que, sei lá, é uma coisa que eu fui entendendo depois. Lá na school, onde eu trabalho, a gente tem o projeto autoral. Então, a gente tem, se o aluno tiver interesse, a gente tem esse curso. E aí, conversando com o meu chefe, ele percebendo o meu interesse pelo autoral, ele me colocou para liderar essas aulas. E aí, em algumas ocasiões, a gente fez workshop para explicar para o pessoal ter um primeiro contato. E aí, nessa de montar slide, não sei o que, organizar, que eu fui começando a organizar no pensamento o que é aquilo, né? O que é compor. E eu acho que, sei lá, pra mim, como eu sempre tive dificuldade de me expressar, o compor era o falar as coisas. Era a forma canal. que você tinha de expressar. Era o seu diário. Era basicamente. Tá. Eu falo, teve uma amiga minha da faculdade que falou uma vez, ela também compõe. Aí ela falou assim: você tá doido? Você acha que eu faço terapia pra resolver meus problemas? Não, eu faço terapia pra transformar meus problemas em música. Que Mas legal. você sabe que a minha cantora favorita no universo, Amy Winehouse, que eu sou apaixonada, eu viajo, era exatamente isso, né? Ela precisava viver pra transformar a experiência em música. E em música que me arrepia até hoje, cara. Sim, eu acho assim, então... a partir desse momento em que você tem a liberdade de compor fora de um projeto que não tinha muito a ver, já pensando, putz, tá, é uma coisa nova, então o que vai ser, né? Então, como que eu vou transformar o intangível, que é o pensamento, que é a sensação, em algo tangível, que é música? Aí a gente começa a colher as referências. Isso aqui tem a ver, isso aqui não tem. E você vai conseguindo materializar. Então, e pra mim, sem perceber, era algo que pô, me deixava muito feliz. Porque enquanto que no outro projeto, por mais que a gente gostasse, a gente cantava muita coisa, compunha muita coisa em inglês, e às vezes eu nem prestava atenção no que a gente estava falando na música. Tem uma música que é a que eu mais gosto dessa banda,
que é uma das únicas que a gente fez em português, que fui eu que comecei. Então, e aí depois eu comecei e a cantora continuou a letra, porque eu travei em algum momento e ela seguiu. É a música que eu mais gosto, porque é a primeira pontada, assim, de tipo, agora eu estou expressando algo de um jeito que faz sentido pra mim. E aí, depois que comecei paralelamente, aí veio a banda que a gente fez juntos, Teatro de Galojas, aí ficou sucesso, assim. Aí a gente começou a se identificar mais. Então, pra mim, compor foi muito isso. É uma outra forma de canalizar, né? Tudo que tá aqui dentro, que é meio louco, sabe? Então, e assim, eu vou falar que depois de um tempo a gente aprende na faculdade, inclusive nessa pós, que não necessariamente tudo o que o músico compõe é necessariamente baseado em experiência própria. Sim. A gente teve uma aula com uma professora maravilhosa que ela falava sobre letra, né? E ela foi dando alguns exemplos. Tem umas brisas, que se eu for falar sobre isso agora, enfim. Mas é sobre tipos de, vamos dizer assim, sobre tipos de persona que o compositor encarna ali na música. Então, tem tipos, né? Então, você tem o observador, você tem o apaixonado. Então, sei lá, se você for pegar o exemplo, o Caetano. O Caetano, ele é muito o crítico observador, porque as temáticas dele quase que sempre são sobre o mundo. Ver o mundo e como que é o mundo. É por isso que eu acho ele um pouco chato, mas enfim. Mas tá tudo certo. Sinceridade Pronto, é falei. tudo. Enfim. Eu não tenho muita paciência. Acho que eu tenho mais problema com quem gosta do Caetano do que o Caetano. Enfim. Tá tudo tudo certo. Mas você sabe que é legal você falar isso? Porque, assim, na aquarela, a gente tem muito processo, né, de perfil comportamental, de análise, né? E é engraçado que a gente leva muita música para a sala de aula para a pessoa captar as características de um determinado fator, de um determinado perfil. E aí a gente sempre fala, não é para pensar no cantor, na cantora, é para pensar na mensagem, na música, que a música tá trazendo, né? Ah, sei lá, vou olhar uma música da Ivete Sangalo, eu não tenho que analisar o perfil da Ivete, dela, né? Influente. Sim. Eu tenho que analisar a história da música, né? Eu acho que a partir daí também você consegue fazer aquele famoso separar o artista da música. Porque, por exemplo, sei lá, vou pegar um exemplo clássico, que é o Eric Clapton. Eu não gosto dele como pessoa, por uns motivos aí. Mas ele é um puta músico e as músicas dele são boas. Todo guitarrista que se preze ter em algum momento que se dedica à obra dele para entender a forma que ele toca, nananã. Então, e aí você consegue separar um pouco as coisas, porque de verdade, eu acho que é um problema que a gente tem um pouco, que é as pessoas, como tá tudo muito próximo, aí tem internet, Instagram, e aí os artistas postam, e aí todo mundo acha que sabe tudo sobre a vida do artista, não é nada daquilo, entendeu? É verdade. Então, tipo assim, você não é brother do seu artista favorito. Embora pareça, né? Mas, e sei lá, se for falar dele, por exemplo, graças a Deus que eu não sou brother do Eric. Quando eu era adolescente, tinha uns 13, 14 anos, eu falava que, certeza que o Bonovox fez Ultraviolet pensando em mim. Claro. Porque sou eu inteira. Porque ele sabe quem é a Priscila. Tenho até ela tatuada aqui, um pedaço no meu braço, né? Mas essa broderagem a gente sente. Mas acho que esse é o poder também de você. A gente faz a música também, que ela sai da gente, de uma ideia que pode ser uma experiência pessoal ou não. E quando ela vai pro mundo, ela não é mais nossa. Sim. E aí as pessoas se identificam de com jeitos, o que elas quiserem, né? Porque cada um tem uma vivência. Mas pra mim, pessoalmente, pra mim, a composição, ela veio muito como uma válvula de escape. E também como uma forma de eu me sentir mais segura enquanto musicista. Porque eu não tenho esse perfil de, guitarrista fritadora. Solos e mais solos. E eu sempre me sentia meio insuficiente. Tipo, não sou boa musicista, porque como eu fiquei tocando vários instrumentos, eu não me especializei em um único. Então, aí é engraçado, né? Você toca mais instrumentos, mas você se sente menos. Porque você não é Você, pra mim, é aquela
one woman band, assim. A Marcela toca 5 instrumentos diferentes ao mesmo tempo, né? Nas aulas, tenta. quando faltava alguém... Ela ia lá e já... Tipo, não, cobria tudo ao mesmo tempo, assim. Faltou baterista, recentemente... chama a Marcela. Teve aquela aula que ela tava lá com a guitarrista, guitarra, o teclado, e se bobear, tinha uma percussãozinha Se ali botasse ainda, o microfone ali, saía cantava. cantando. Então, mas é isso, a gente tem mania de achar que não é bom, né? Então a gente fica procurando formas de se validar, né? Teve uma ocasião que eu toquei com uns amigos da faculdade, então aquela galera acadêmica, tananã, tal. E aí eles me chamaram pra dar uma canja com eles. Porque eles iam tocar num bar lá em Santo André. E aí eu falei, gente, estão tocando na minha casa, venham. Chamei a galera. Aí eles, não, beleza, então você vai dar uma canja com a gente. Eu, puta. A banda deles é tributo a Djavan. Só coisa fina. E eu, tipo, ai, meu Deus. E aí você vai improvisar em tal música. Eu falei, tá bom. E eu estudei. Falei, ai, meu Deus. Que improviso é esse, minha gente? Aí eu fiquei Improvisa, não tem que treinar. Eu sei. Mas músico também estuda improviso. Mas enfim, e aí eu fiquei tão nervosa que meu improviso durou 40 segundos. Uau. E beleza, saí achando que tinha sido uma grande porcaria. E todo mundo adorou e os seus aí, 40 segundos. Quando acabou o set deles, eles fizeram um intervalo, o guitarrista, que eu sempre olhei pra ele como um tipo, uau, você incrível. É top, eu sou nada. Falou pra mim assim, nossa, Mar, legal, hein? Queria saber fazer bend, que nem você. Bend é quando você empurra a corda assim. Uhum. Aí eu, obrigada, né? Aí depois eu fiquei pensando, ué, mas você não é guitarrista também? Você não sabe fazer bend, não? Mas aí é porque ele tem uma visão que ele aprendeu na faculdade, jazzística e não sei o que lá, que é outra estética. Aí eu falei, legal, acho que eu não sou tão ruim assim. Mas então é isso, eu acho que como eu nunca tive até porque eu nunca tive disciplina pra ser essa instrumentista 1000 notas por segundo, eu também encontrei na composição uma forma de tipo, bom, então até coloco na minha bio do Instagram, eu não sou educadora e guitarrista, eu sou educadora e compositora, porque aí eu consigo, é mais amplo e eu me sinto mais segura no que eu consigo fazer. E eu já tô começando a entender que não é tão ruim o que eu faço. Então, tá melhorando. Não é mesmo. A gente falou muito desses aspectos mais emocionais do processo, né? Do projeto autoral, dos mais intangíveis. Mas quando você bateu na mesa e falou, vamos lá, tá valendo, vai começar. O que você encontrou de desafio mesmo? E se alguma vez, assim, no meio desses desafios, você cogitou desistir? Falou, quer saber? Vai a merda, não vou. Olha, é assim, como eu disse, quando eu comecei a trajetória com a Chato de Galochas, que foi o projeto onde a gente se sentiu mais dentro ali de algo que tinha a ver com a gente, foi um momento de muita alegria, sabe? E toca, e compõe, e faz ensaio. Nasceu, né? Sabe? E a gente, nossa, estamos identificados demais com aquilo, faz show, e as pessoas veem e falam, nossa, que da hora, não sei o quê. A gente, não, estamos no melhor dos mundos. E aí, mas tinha aquela coisa, sempre tinha uma coisa que a gente compunha, que eu compunha, eu falava, não sei se isso tem a ver com a banda. Tem a ver com outra coisa. E ia ficando lá. Né? 1000 pastas no computador, 1000 bloquinho de notas, caderninho, tudo que for. E aí, então, assim, chegou um momento, a gente nós somos em 4, né, na banda hoje, e aí teve um momento em que a gente rolou um hiato da banda. Nesse meu tempo, antes do hiato, 2 deles já tinham feito seus projetos solos, né? Então, um lançou um disco, outro lançou outro, tal. Não sei, acho que porque talvez pra eles estava mais pronto, enfim. E o João, que é esse meu amigo, ele lançou o primeiro álbum dele na pandemia mesmo, fez tudo no quarto, tal. Inclusive a capa, que até hoje eu falo pra ele que a capa é muito feia, porque ele fez no Paint, mas tudo bem. No Paint, o antigo Paintbrush?
naquela mania de autodepreciativo, ele falou, não. Eu falei, meu, a tudo capa bem, não eu faço as artes da aquarela no PowerPoint. Não, tudo bem, Tudo mas é que até assim, hoje, não é que ele fez com cara de pente, entendeu? Ficou com cara de Eu tipo... adoro memes de pente, enfim, adoro. né? Mas tudo bem. Que eu falei pra ele, meu, a capa não condiz com quão bom é as músicas. Usou um word art pra escrever o Não, nome dele. ele fez Nossa. pior. A capa é tipo fundo preto, aí tem uma foto dele coçando o nariz. E aí ele fez, porque ele queria uma coisa carnavalesca, e aí ele fez pontinhos coloridos. Essa é a capa. Tipo, não prometeu nada, mas... Entregou quem tudo. escuta, mas quem Não, escuta, Eu entregou adoro tudo, isso. Ele Eu é assim, adoro. ele é assim mesmo. Enfim, e o nome do álbum é Pusilânime, Mambembe, Moderadamente Moderno. Caraca. Ele é meio doido. Viu? Não julgue um disco pela capa. E nem pelo título. Mas enfim, e aí, qual que era a pergunta mesmo? Se você pensou dificuldades. em mandar a merda, né? Quais foram as dificuldades? Depois de um tempo, quando a gente teve esse hiato da banda, a gente teve um hiato que ele começou meio tipo, rolou uma treta. Tá. E aí a gente resolveu dar uma pausa. Eu e o João sentamos com... Rolou um hiato na relação entre vocês. Aí eu e o João sentamos com o Lucas e o Enzo e falamos, gente, antes da gente ter um hiato na relação, a gente decidiu que ia ter um hiato na banda. Engraçado, né? A gente não é nem famoso, a gente não tinha nada lançado. Vamos fazer um hiato. Mas, Onde existem seres humanos, existem complexidades. E aí, depois, agora que a gente voltou, o Enzo até contou pra gente que ficou puto e compôs uma música de raiva, porque não queria que a banda tivesse um hiato, enfim. Mas tudo bem, agora a gente tá tudo bem. Então, nesse hiato, a gente... Aí rolou um hiato na minha relação, principalmente com o João. E o João é, tipo, minha outra metade. E eu falei, bom... E agora? E agora? Tô É no isso, meio. vou ter que fazer Sim. por mim. E aí, eu comecei a bolar a estratégia. Vai ser um disco, vai ser um EP. Aí eu falei, bom, o disco é mais caro, vou fazer um EP. Aí comecei a organizar. E aí eu comecei a entender também que eu sempre fui muito dependente do João. Porque a gente é tão lindos e harmonicamente criativos, nananã. E a gente é tão legal juntos. Meus pais falam que ele é o filho postiço deles. E a gente é tão unido. Em todos os ecossistemas aí da sua vida, né? Todos. Já a minha família inteira. O João, não sei o quê. Então, quando eu me vi sem ele, por uma escolha minha também, eu percebi o quão dependente eu era dele. Porque eu tinha essa coisa do, ele é melhor músico que eu. Ele sabe gravar, eu não sei. Ele sabe gravar, eu não sei. E eu tenho dinheiro pra pagar alguém que saiba gravar. Sim. Então eu comecei a... Mas é isso, dessa coisa de, tipo, achar que não é suficiente, sempre. Se você for falar dificuldades, a maior dificuldade sou eu mesma. É a minha própria cabeça. Prazer, vida real, vida adulta. A própria cabeça, entendeu? E aí, mas aí em determinado momento, aí a gente já tinha voltado a se falar e tal. E aí eu falei assim, bom, João, eu vou gravar meu EP. Vou produzir ele com fulano. Você quer participar? Porque aí, a gente também, dessa insegurança, a gente sempre falava que ia fazer muita coisa junto e a gente nunca fazia. Então, se eu falasse, João, vou gravar um disco, quer produzir? Até agora, acho que a gente não teria feito. Porque a gente é muito devagar. Sim. Quando a gente depende de outra pessoa e de um investimento, eu falei, eu quero que você participe, não que você produza. Né? E aí, então, através dos meus amigos da pós, eu conheci o produtor, né? O Nicolas. Tem um amigo meu da pós que, inclusive, namora a minha amiga da pós que fez a capa, tanto da Massinha de Modelar quanto do EP. Eles que indicaram, né, o Nicolas. E aí eu troquei uma ideia. E o Nicolas é assim, eu mandei uma mensagem pra ele no Instagram. E aí mandei meu número, tipo assim, qualquer coisa, chama lá. Ele chamou e falou, você tem tempo pra fazer uma videochamada?
Na hora. É tão bom quando a gente encontra Nossa, gente é assim, bem né? Que dá que dá- aquele pedala, né? Aí eu falei, então tá O bom. empurrão que faltava. Na mesma hora, a gente ligou o Google Meet ali, fez a chamada. Aí falou, assim, 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 reúne as pessoas, nananã, vamos conversar, vem aqui no estúdio, vamos conversar, orçamento, nananã. Aí eu, tá. Ah, você pode, sei lá, era segunda-feira, você pode quinta? Posso, tá bom. Fui. Levei o João comigo. E aí, então, assim, nisso, a gente foi organizando. Aí eu chamei as pessoas, né, pra compor a banda, porque eu não ia fazer junto com a minha banda, Com a que banda já em si, né? Só com o João. E aí, chamei a galera e fizemos. A gente gravou, são 4 músicas, né? Então, a gente gravou em, acho que 2 diárias, tipo, pensando assim, meia pra cada música. Em 2 dias, a gente gravou 4 músicas. Uhum. Teve um processo antes de ensaio e tal. Eu também tive muita sorte de contar com um pessoal muito jóia, assim. Inclusive, a minha banda só tem João, né? Tem o meu Marcela João. e os Joões. Marcelo e o João. Tem o meu João, aí tem o João da pós, e tem o outro João, que é o batera, que fez graduação comigo há um tempo atrás. Também conhece o outro João, enfim, muitos Joões. Então, eu acho que, assim, chegou um ponto que eu tive algumas conversas também na terapia e com o meu amigo. Falei assim, olha, ao mesmo tempo que eu tenho essa dificuldade de tomar as rédeas das coisas, quando eu sei o que eu quero, eu sou muito firme. Então, rolou até um momento no processo da finalização das músicas que o meu João, ele pegou um dia e gravou um negócio, mandou pro Nicolas e não me falou. Que abusado! Sim. E eu fiquei louca. Falei, ele, na época eu tô empolgada. Eu falei, não interessa, João, é as meu. coisas não são assim, João. Né, João? E aí, enfim, tá resolvido isso, mas porque aí eu falei, gente, é isso, é meu. Se eu não Sim. puder pôr a mão ali Em tudo, em né? tudo, tipo, tá lindo o que você gravou, não é que tá ruim. Só que você não me falou, você mandou pro Nicolas, e eu só fui saber que tava feito quando ele falou, gente, tá pronto. Tá pronto. E aí você, Aí o que tá Choque. pronto? Aí eu ouvi assim, o que é esse negócio aqui? Então, eu tive que falar pra ele, meu, segura a onda. Você é meu amigo, você é meu parceiro de vida. Mas esse disco é meu. É meu. Mas é engraçado, né? Porque eu acho que às vezes tem gente que conhece a gente tão bem Uhum. que se sente mesmo capaz de fazer esse tipo de Sim. interferência, né? E assim, foi o que eu falei, ele é. Tanto que depois a gente sentou um dia, eu fui na casa dele e falei, ok, agora a gente vai sentar e gravar juntos Uhum. a ideia que a gente acha que ainda falta pra tal música. E ele ainda pegou aquela música que eu tava comentando. E tentou empurrar de que eu novo. compus numa tacada só, que era a mais emocional pra mim. Você tá louco? Ele, ai, que eu gosto tanto dessa música. Eu falei, tudo bem, mas ela é minha. Eu lembro que numa da discussão que a gente teve, ele falou assim, você tá com um sentimento meio possessivo. Eu falei, total, sim, né? é minha. meu. Claro. Então, aí nesse meio, a gente descobre o quão legal é dar conta das próprias coisas, sabe? E ter a coragem de fazer as coisas. Então, sabe, não tive dificuldade com... O Nicolas é um querido e me tratou super bem. Não tive dificuldade com um produtor babaca que, sei lá, quer impor as coisas. Não tive dificuldade com os músicos. Nada disso. A maior dificuldade foi realmente falar, ok, eu consigo dar conta disso, sabe? Então, é isso, façam terapia, que ajuda. Não, e eu acho que é tão incrível ouvir você dizendo isso, né? Porque recentemente não, no começo dessa 4ª temporada a gente falou sobre a bendita síndrome da impostora, né? É real. E, cara, quando a gente vê uma história assim, pô, você venceu. Uhum. Você venceu as vozes na sua cabeça, você venceu essa sensação. Sim. Então, super obrigada por compartilhar com a gente essa experiência específica e com o mundo, né? A tua música, o teu recado, a tua identidade, né?
E o papo tá bom, né, Pri? Tá maravilhoso, tô amando. Mas, gente, ainda tem muita coisa aqui pra gente conversar com a Marcela. Então, se vocês estão curtindo, continue ligadinhos aqui com a gente, que segunda-feira, às 12h30, estamos de volta aqui com a Marcela com muita coisa legal ainda. Até lá!